Agora, hoje, você trabalhando com o que, por ter assumido um deputado evangélico, o Marco Feliciano, e entrado em alguns pontos, dito que ele não representava as minorias. E aí tem todo um discurso dele, não dá tempo da gente entrar nisso. Mas hoje você tem estudado sobre direitos humanos. O que você percebe que é real e o que se constrói como política em cima do discurso dos direitos humanos? É uma das coisas que eu lamento, principalmente citando o Marco Feliciano, como cristão e como jornalista, é que eu vejo como que eles são mal assessorados, como que falta uma assessoria de comunicação, né? E uma coisa que é simples, que eles tinham que entender, existia um discurso que você falava para a sua igreja, agora você vai fazer um discurso para uma sociedade plural, né? E você representando um cargo político secular. Então, a maneira do discurso precisa mudar, né? Não é ele mudar de pensamento, de ideia. Então, muitas das coisas que eu vejo que a mídia potencializou da fala dele foi simplesmente falta de uma assessoria de comunicação, né? Porque, por exemplo, a guerra que ficou contra o kit gay. Então, é Marco Feliciano, é a bancada evangélica que não quer o kit gay nas escolas. Então, nós temos pensadores seculares, né, militantes feministas seculares, pessoas de renome internacional, que são contra, né, a militância gay nas escolas. Então, assim, faltou um pouco mais de informação específica. Então, acabou se tornando um tema religioso, não é um tema religioso. Isso prejudicou muito o debate, porque a mídia colocou como tema religioso, e a mídia veio com todos os preconceitos, são os xiitas, são os fundamentalistas, são os direitistas, os evangélicos, os católicos. Então, existe já uma preocupação com esse assunto que ultrapassa as fronteiras religiosas. Intelectuais respeitados no mundo acadêmico e internacional têm esse mesmo tipo de preocupação. Então, algumas informações assim eu vejo que faltaram, né? E eu lamento algumas falas dele como pastor, que vieram a público. Agora, ao mesmo tempo, a mídia é sensacionalista. A mídia ela é sensacionalista. Trabalha pelo espetáculo, né? Trabalhou no espetáculo. A gente vê que é uma manipulação muito grande. A gente entende que é bom, muitas vezes, né, para a política, que a população esteja dando foco específico a alguma coisa. Ali virou um circo. E a gente deixa de olhar questões mais importantes que estavam sendo votadas no Congresso. Então, é uma maneira de desviar a atenção das pessoas. Está todo mundo focado ali na militância, no João Willis, no Marco Feliciano. Enquanto isso, outras questões estão sendo aprovadas na surdina. Dizia um colunista, enquanto assistimos a novela de um lado e do outro, projetos de interesse pessoais são votados na Câmara. Exatamente. Agora, o trabalho com as minorias. Realmente existe as minorias? Como é que você vê isso? Porque hoje, numa sociedade que, não vou falar que os direitos são iguais, mas as minorias, que são os negros, são algumas mulheres que sofrem do chamado feminismo, mas um grupo específico, outros grupos como os gays, que se colocam como minoria, mas aí vamos discutir se sim ou não, porque as minorias, pelo menos pelo que eu entendi, eram pessoas desprovidas de um acesso àquilo que poderiam melhorar de vida. Então, os próprios gays não seriam minorias, olhando por esse aspecto. Como é que é o trabalho com as minorias? Eu sei que você tem um trabalho hoje, um culto, né, com um grupo específico dentro de uma subcultura, mas qual que é o maior desafio que você percebe no geral? Hoje, eu acho que com essa boa democratização que houve no Brasil, está se tornando um pouco obsoleto se usar essa expressão minorias. Talvez eu utilizaria hoje, em termos de Brasil, minorias para se referir principalmente à questão indígena. A gente vê que índios em toda a parte do país estão sofrendo muito. Em Minas Gerais, a gente vê a questão da terra, essa questão latifundiária muito forte. Então, eu vejo que é uma parte de uma população que pode ser chamada de minoria nesse aspecto de ser marginalizada, de ser discriminada. Essa é a minha impressão, que grupos específicos do qual precisam ser defendidos com cotas em universidade, com direitos de igualdade em lugares públicos, isso já não existe mais. É uma tentativa de
politizar Isso, algo que sim. nem eles mesmos querem, não é verdade? A própria população negra é a maioria do Brasil, né? Se formos considerar como pardos, também a população negra é maioria no Brasil. Então, quando a gente fala da diversidade sexual, né? Se focou muito nessa questão de minoria, mas isso hoje não é necessário se falar, por causa de tantas conquistas que aconteceram. E a gente trabalha com um grupo de pessoas que têm dificuldade na sua identidade sexual e querem um norte, e querem uma orientação, que não estão satisfeitas. Então, por mais que a mídia mostre que está todo mundo bem, todo mundo feliz, uma imagem muito positiva do arco-íris, nós lidamos com pessoas que não estão bem por alguma razão. Que no seu dia a dia tem crises. E hoje não dá mais para culpar o preconceito e a homofobia. Porque as outras gerações poderiam dizer assim, eu só não fui feliz porque a família não aceitou, porque a sociedade não aceitou. Hoje, eu digo, é o melhor momento do Brasil para se viver a diversidade sexual. A gente vê isso em todas as cidades, eu viajo o Brasil inteiro, você vê isso em Belo Horizonte, você vê a mídia está mostrando isso sempre de maneira positiva. Então, mas a gente que conhece, que está dentro deste meio, a gente percebe pessoas que conquistaram tudo, plena aceitação social, profissional, da família. Existem até igrejas, que vão dar toda assistência, todo apoio, mas mesmo assim há pessoas que não estão satisfeitas, que querem algo mais, que querem Ou seja, o norte, se ela não está em paz consigo mesma, ela não está bem com Deus e não desfruta da comunhão com Deus, não é verdade? É um exemplo que eu gosto de citar, é que hoje, na França, por exemplo, em Paris, o suicídio de jovens suicídio é a segunda maior causa de jovens, só perde para acidente. E o jovem homossexual e bissexual tem 13 vezes mais chance de tentar suicídio do que o heterossexual. Então, você vê na França hoje, em Paris. Então, a gente vê que é uma sociedade considerada pós-cristã. Não existe lá o que é chamada de culpa religiosa, de culpa cristã, medo de eu vou morrer e vou para o inferno. Então, o mesmo fenômeno já acontece no Brasil, suicídio de jovens homossexuais. E eu faço essa pergunta. O melhor momento para se viver a diversidade sexual é hoje. Por que é que, neste momento, as pessoas estão se matando? As outras gerações que sofreram muito preconceito, muita homofobia, não suicidaram. Era raríssimo, As outras gerações, quem suicidava era quem fazia cirurgia de mudança de sexo. Achava que era transexual, mas não era. Então, 9 em cada 10 se matava depois de cirurgia. Isso fez a medicina pesquisar, desenvolver, aperfeiçoar a cirurgia. Existe o tratamento psicológico, pensou-se mais na transexualidade, mas hoje a gente vê pessoas se matando. Eu estou chegando de Curitiba, estive Tem lá algumas fotos que separaram, são fotos de onde? Perdoe a minha desorganização pessoal, então, na correria eu entrei nas minhas imagens do meu laptop, trocentas mil fotos, fui pegando algumas, sim, que tanto de são pasta, fotos dos trabalhos que você pudesse ilustrar algumas das coisas do trabalho, Vamos pedir para a Lisa colocar essa foto mesmo. Essa aí é bem legal, ela é de dezembro de 2012. Ela é lá na Terceira Igreja Presbiteriana, daqui de Belo Horizonte, lá no bairro Carlos Prates. Os meninos de lá, há 2 anos, eles fazem um trabalho com os travestis, que fazem ponto na Pedro II. E os travestis já estavam fazendo ponto na porta da igreja. Então é legal porque são os meninos novos, 20 e poucos anos, nenhum tem histórico de droga, de nada, cresceram na igreja, nunca saíram da igreja, se apaixonaram, fizeram um treinamento com a Andréa Vargas, nossa querida, Conheço, essa mulher é maravilhosa. Isso. Voltaram e criaram. Então, eles fazem almoço com os travestis. Aquelas fotos, eu pregando, a foto anterior, num almoço com os travestis. E, pelo menos, eu pude participar de 2, em dezembro de 2013 e dezembro de 2014. Então, é um trabalho muito lindo, assim, que eu fico muito feliz. Eles já estão dialogando, os grupos de direitos humanos já estão buscando parceria com eles. Houve, por exemplo, um caso recente. Nós temos aqui, ali no Meretrício da Guaicurus, 2 hotéis só de travestis, de prostituição de travestis. E uma travesti que eles conheciam morava lá e ela teve um surto. Quebrou o quarto todo
e a própria gerência ligou para eles, pedindo Olha, socorro. que interessante. Então, eles foram lá Eles e já são conseguiram referência tirá-los da mesmo no ação. ambiente Né? que deveria seria criar aversão. É a mudança de cultura, Isso. né? É de ser aquela pessoa que demoniza e agora ela que ajuda pelo Porque amor. está vendo ali a dor, o sofrimento, Sim. isso é compartilhado Precisamos por todo amar mundo. essas pessoas. Né? Então, eles foram lá, ela os recebeu, os ouviu, e eles a levaram para uma pensão, né? A foto ali aparece uma senhora travesti, de cabelos brancos. Quando eu cito nomes e mostro fotos, é tudo já com permissão, né? Já com permissão. Ela se chama Tia Nick, ela é uma travesti, não é convertida, não é evangélica, né? E ela é como que eu posso dizer? Ela cuida muito bem dos travestis na casa dela. Ela é uma benfeitora dos travestis, ela é militante, ela leva para os hospitais. Então, quando os meninos foram dar esse socorro, né, para uma travesti conhecida, eles levaram para a casa da Tia Nick. E a Tia Nick sempre participa dos nossos almoços. E é muito interessante a gente perceber a fala dela. Naquele primeiro das fotos, essas fotos são do ano passado. De 2013, ela falou assim, moro em Belo Horizonte há 16 anos e nunca uma igreja fez isso que vocês estão fazendo. Uau. E foi uma coisa simples, no almoço de Natal, a Lorena cantou, foi muito legal, presentinhos, né? Muito massa. E no ano passado, a fala dela foi muito legal, que ela falou assim, este momento aqui é o único contato que elas têm com a família. E eu fiquei assim muito impressionado, porque eu pensei assim, ela poderia dizer milhões de coisas, é o único almoço, é o único momento que elas ganham presente, é o único momento religioso, o único momento que elas entram na igreja, ela poderia dizer milhões de coisas, mas eu percebi como que ela foi muito além. Ela diz, é o único momento do ano que elas têm contato com a família. Eu me sinto digno. Porque a maioria é fora de Minas Gerais, porque eles viajam muito, né? Elas viajam muito. E a maioria só tem mãe, fica muito tempo sem ver a mãe. Então, é muito joia a gente ver que, ao mesmo tempo que parece algo muito complicado, não é. É algo simples, você simples. trabalha com amor. Isso, olhar para o coração das pessoas e perceber que ali é gente, eu percebo assim, ser qualquer humano, cultura, gente, subcultura, sentimento. A linguagem de Jesus é a mesma, Isso. É o amor. É simples, né? E é legal. Nós não inventamos nada. A gente só nada. copia. Isso é um alívio muito grande. Ô, Geraldo, nada que a gente faça, eu tenha feito, que a gente tenha inventado. Está tudo simples ali, né? Nas cartas paulinas, principalmente nos evangelhos. Já está tudo muito ali. simples, é só colocar em prática. É. O pastor Márcio fala algo muito interessante. A vida é muito simples. Se escolhermos a simplicidade da fé, conseguimos viver bem. Isso.